Olá pessoal, bem-vindo a mais um JaóCast. Nós estamos aqui no Estúdio Way com Davi Serra e Igor Serra, gravando mais esse episódio para você que é morador do Jaó, que é comerciante do Jaó e também de toda a nossa amada Goiânia. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito querida, uma amiga do coração, ela que é moradora do setor Jaó, mãe da Clara, a Clara que tem 11 anos de idade, é uma criança com deficiência, com paralisia cerebral, e a Luciana Prudente, a nossa convidada, ela é advogada, ela é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB e ela é presidente da APC+, que é a Associação de Acolhimento à Pessoa com Paralisia Cerebral e outras deficiências. Então, eu posso chamar de Lu aqui, né, Lu? Que eu tô acostumada. Lu, muito obrigada pela sua presença, porque você aceitou esse convite nosso, né, para estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a pessoa com deficiência e, no seu caso, a paralisia cerebral, tá? Seja bem-vinda e fique bem à vontade aqui conosco, que é um bate-papo, viu? Agradeço o convite, estou muito feliz em poder estar aqui, principalmente em poder falar sobre a pessoa com deficiência, principalmente nesse mês, né, que é o Setembro Verde, é o mês que a gente comemora e conscientiza as pessoas da luta pela pessoa com deficiência, né? É isso. Então, já que você tocou no assunto, vamos começar com esse tema. Nós estamos no Setembro Verde. O que significa o Setembro Verde? Dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pela Pessoa com Deficiência. Então, foi estipulado que o mês era um mês para se falar da pessoa com deficiência, dos seus direitos, dos seus anseios, das suas necessidades e de tudo que precisa mesmo na vida da pessoa com deficiência para que ela esteja igual às outras pessoas da sociedade. E a APC+, que é a associação que você preside, ela comemora essa data do Setembro Verde? Conta pra gente como é que é essa festa, que eu tô sabendo que tem uma festa gigante vindo aí. É o seguinte, né, a gente participa de tudo relacionado ao Setembro Verde, nós estamos juntos, mas a data da pessoa com paralisia cerebral é uma data mundial e ela é no dia 6 de outubro. É o dia da comemoração e que a gente faz a conscientização. Então, a APC+, escolheu, assim, saindo de setembro, nós escolhemos comemorar a data de 6 de outubro, que é o Dia Mundial da PC, né? Ela é uma data comemorada, eu falo PC porque pra gente acostuma, né? Paralisia cerebral, por isso fica PC. Então, é uma data que é comemorada em 64 países no mundo e a gente vai fazer um evento lindo. Lógico que para todas as deficiências, é uma coisa que, assim, a gente iniciou a associação, quando fundamos, a ideia era orientar crianças, famílias com paralisia cerebral. E depois a gente pensou como incluir excluindo, outras, né? A gente não pode falar em inclusão se a gente está incluindo outras deficiências. Então, a gente resolveu abrir para, né, todas as pessoas, famílias que têm pessoas com deficiência, independente da deficiência ou síndrome rara que seja, que participem, que se associem, que estejam com a gente, né? Com a ideia e viramos a APC+, não só a APC, como éramos como era no começo, né? Lu, você falou muito em paralisia cerebral. Muita gente que está nos assistindo hoje não conhece nada sobre o tema. Explica pra gente como é que essa paralisia se dá. A criança nasce assim ou ela fica assim no decorrer da vida? Ela é genética? Fala tudo que você puder sobre paralisia. Então, eu sou mãe da Clara, né? Mãe da Cora também. A Cora é uma criança típica, né? Não tem nenhum tipo de deficiência. E a Clara nasceu muito prematura e teve uma lesão no cérebro. O que é a paralisia cerebral? Paralisia cerebral é uma lesão no cérebro, é uma condição, ela não tem cura. Então, a partir do momento que tem, é como se ficasse uma cicatriz, e aí pode ser em decorrência de várias coisas, vamos supor, de uma criança que cai na árvore e tem um traumatismo craniano e causa uma lesão no cérebro, ou uma criança que afoga, ou uma criança que, devido à prematuridade, tem falta de oxigenação cerebral e aí ocasiona a lesão. Essa lesão, toda criança com uma lesão, ela tem, então é um diagnóstico da infância, né? Que ela vai permear a vida toda, continua. Então é uma condição neurológica que aí ela tem várias, como se diz assim, várias tipos, né? Pode ser atingir só o membro inferior, pode atingir o membro superior, os dois, né?
e ou fala, ou visual, ou tudo. Então depende da onde foi a lesão no cérebro que vai ocasionar a partir daquela lesão. Mas não tem cura, é incurável. O que se tem hoje é tratamento. Pois é, então vamos entrar nessa questão do tratamento. Porque, pelo que eu lembro das suas falas, quanto mais você trata, mais no início, na primeira infância, maior a capacidade da criança de desenvolver-se melhor durante a vida, né? Então é muito importante as terapias. Como são essas terapias? Qual que é a rotina dessa terapia? Conta pra gente a sua rotina. A minha rotina é pesada. Mas assim, a vida da pessoa com paralisia cerebral, ou que seja qualquer deficiência neurológica, ela é uma vida que ela pode ser tida como, né, dentro das adaptações necessárias, tido como uma vida normal e autônoma e suficiente, mas ela precisa ser reabilitada, né, que é o que a gente fala de reabilitação. E aí essa reabilitação, ela é uma gama de coisas, vai depender de terapias da onde teve a lesão da criança e aquilo que a criança mais necessita. Uhum. Então, o que seriam os tratamentos, né? Normalmente, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional para as atividades da vida diária, né? Como pentear o cabelo, ir ao banheiro, banho, comer. A parte da estimulação visual, porque muitas das pessoas com lesões cerebrais, elas têm uma deficiência no processamento visual. É lógico assim que eu não sou médica, mas por viver... Você está falando da sua experiência, da minha experiência de vida e ao longo desses 11 anos de vida da Clara. Então, e também a parte de psicopedagogia, que é a ajuda na escola, né? Que faz essa interligação com a escola. E a fisioterapia, que é muito importante, né, para desenvolvimento dos músculos e que a criança possa ter um desenvolvimento aí para a vida adulta com qualidade mesmo de vida, né? A Clara estuda no CIEM. A Clara estuda no CIEM, já. Tá, entrando em escola, como é que é essa questão do acompanhamento da pessoa com deficiência, da criança com deficiência na escola? Vocês têm direito a um acompanhante? Estava tendo um debate sobre isso esses dias, eu cheguei aí numa audiência em Brasília com você. Vamos falar um pouquinho dessa questão dessa acompanhante, do que foi debatido, o que estava pegando na Câmara, o que foi decidido, como é que ficou isso? A Lei Brasileira de Inclusão hoje, ela fala que a criança com deficiência, né, que está na escola, e ela tem que estar na escola, ela tem direito a um profissional de apoio. A discussão, né, que se leva é esse profissional, ele tem que ser professor. Na lei não fala isso, então a lei fala que tem que ter um profissional de apoio que apoie, né, essa criança tanto na parte pedagógica dela, quanto os auxílios aos cuidados, né? Então, ir ao banheiro, a questão do lanche, né, de material escolar, então toda essa parte dos cuidados, como também a parte pedagógica. É isso que fala a Lei Brasileira de Inclusão. A lei não cita que esse apoio tem que ser individualizado, mas muitas crianças, a depender do diagnóstico, a depender das questões neurológicas, elas precisam sim de um apoio individualizado, principalmente quando se fala em deficiência intelectual. Ou seja, se aquela criança não tiver um apoio individualizado, ela não vai conseguir uma qualidade mínima para estar dentro de sala de aula, né? Porque ela precisa da pessoa, às vezes, para tudo, né, Lu? A gente tem que colocar essa questão dos níveis da paralisia cerebral, que tem crianças que já têm uma autonomia um pouco maior, outras são totalmente dependentes, né? E nem só a PC, eu falo que toda a questão de deficiência neurológica, né, que depende, né, mesmo TEA, transtorno de espectro autista, né, que depende, às vezes tem uma deficiência neurológica ali, ela precisa de um apoio pedagógico, que muitas vezes é necessário esse apoio individualizado. Essa questão está em discussão na Câmara Federal, não temos ainda nenhum tipo de decisão sobre o assunto, então muitas mães, né, acabam que financiam esse profissional, né, para a escola, outras escolas entendem a situação, outras crianças realmente não precisam desse apoio individualizado, que é o caso da Clara, né, porque a Clara ela tem muito déficit motor, né, mas ela não tem déficit cognitivo, que é diferente, né, como eu falei, vai depender de onde a lesão está, né, então no caso da Clara lesionou a parte motora dela, mas a parte cognitiva não, ela não tem nenhum tipo de atraso cognitivo, então ela acompanha bem as aulas.
Então, um profissional de apoio que ajude ela na parte e mais dos alguns, né? Ela e mais alguns. Não tem problema. Não, porque a parte a pedagógica ela consegue acompanhar muito bem em sala de aula, mas isso vai depender da criança. Tem também hoje, por exemplo, crianças PCs não verbais, que hoje existe já o auxílio, né, tecnológico para isso, mas esse profissional também tem que estar antenado para ajudar a criança nessa questão. E muitas das vezes hoje em dia esse profissional que a lei fala que deve ser especializado não é especializado. E aí as famílias acabam arcando com essa situação. Mas quando a gente pega a família que é extremamente vulnerável, que a gente fala lá da escola pública, que a família não tem condição de arcar com esse profissional, essa criança fica, vou colocar um entre aspas assim, samambaia na sala, enfeitando a sala. E isso é realmente um problema sério, porque a gente tem que partir do pressuposto que toda criança, independente da deficiência que ela tenha, ela tem condições de aprender, ela tem condições de estar. E uma frase que eu costumo falar, que é uma frase que uma coisa que me bate muito, que chega a me machucar, assim, é onde está a comunidade da criança? Quando a gente fala em incluir, inclusão tá muito bonito e muito em debate. O que é incluir? Onde é a comunidade? Incluir está em comunidade. Onde é a comunidade da criança? É onde ela vai tirar férias lá uma vez ao ano? É onde ela vai lá no supermercado uma vez ao mês com a mãe? Com o pai? Ou é na escola? Onde ela aprende? Onde ela vive em comunidade? É na escola. Então, a gente não ter esse suporte na escola é muito prejudicial. Porque na terapia, ela convive com um terapeuta. Numa sala fechada, que é essencial para a vida dela. Né? A terapia questão é essencial. De questão de manutenção, qualidade e também, em muitos casos, manutenção de vida. Não só qualidade de vida. Questão de manutenção, de diminuir a quantidade de cirurgias, de diminuir questões musculoesqueléticas importantíssimas, até pulmonares, porque tem criança com distonia severa, né? Que é um tipo de paralisia cerebral, que ela... né, machuca tórax, machuca de tanto enrijecer o corpo e tudo. Então, assim, as terapias são extremamente necessárias, mas o viver em comunidade, a gente não fala em inclusão sem falar viver em comunidade. E a comunidade da criança é a escola, é onde ela está todos os dias. E aí eu vou fazer um adendo aqui. É a escola e é o bairro, que é onde ela mora. Porque, veja bem, a Clara tem a rotina dela de ir e voltar da escola, né? Mas ela tem todo um final de semana, todo um final de tarde que ela pode desfrutar ali dentro do bairro dela, que é o Jaó. E a gente vê uma grande dificuldade de qualquer pessoa com deficiência fazer qualquer coisa dentro do bairro, né? Então, nós temos calçadas, e eu discuti isso muito com a Maria Esther, que esteve aqui no nosso primeiro podcast, calçadas que não passam cadeira de roda, não passam nenhum tipo de... Nenhuma pessoa cega, por exemplo, não consegue andar. Cheia de degraus, elas não são retas, né? E elas têm degraus, a pessoa cai. Né? Árvores no meio. Quando não é lixeira, é árvore, é planta, um monte de planta desnecessária. E a gente tem que entender, como morador, que a Clara também é moradora e ela também tem direito ao bairro. Ela tem direito a uma praça que tem uma calçada para ela dar volta na calçada inteira e andar na praça, né? Ela tem direito aos brinquedos acessíveis. E a gente vê que isso é muito escasso, até dentro do Jaó, que é um bairro, né, acima de qualidade de muitos outros bairros de Goiânia. Fala um pouquinho pra gente sobre como seria um Jaó acessível à Clara. A gente vai começar a falar em barreiras, né? E essas são as barreiras arquitetônicas, né, da própria cidade, e isso é em Goiânia inteira e no Jaó. Primeiro, é importante a gente falar que toda criança tem direito ao brincar e deve brincar, né? O brincar faz parte, não é porque é uma criança com deficiência que ela só tem que ir à terapia e à escola. Ela também tem que brincar, né? Ela precisa disso para o próprio desenvolvimento neurológico dela, isso é importante. Então, essa brincadeira está, exatamente como você falou, nos parques, né, nos passeios. E muitas das vezes, é como você falou, a gente acha uma árvore no meio do caminho, cada calçada ela é de uma altura, num desnível, né, completamente diferente, que ali a cadeira não passa, e aí você tem que andar com a criança na rua, é mais fácil
com chance de ser atropelada, porque você não consegue andar com a criança. Eu mesmo, lá de casa, para ir na sorveteria, a gente vai a pé, mas é pelo meio da rua. Não tem como ir pela calçada de ninguém, nem pela praça, que a gente também poderia não tem pela calçada praça, na praça. porque a praça também não tem calçada. Então, assim, as barreiras arquitetônicas atrapalham muito a vida da pessoa com deficiência e mesmo assim, porta de comércio, você não tem vaga para PCD. Quando tem, as pessoas desrespeitam, porque as pessoas acham que elas vão descer ali, é só um minutinho, mas nesse minutinho a pessoa com deficiência chega e não tem onde descer. E não tem, assim... Uma coisa que eu falo, aquelas linhas listradas, elas não estão lá de enfeite, nem para parar uma moto. Porque é o que tem de moto parada na linha listrada, né? E ali explica, Lu, pro pessoal, para que serve a linha listrada, porque eu acho que tem muita gente que não entendeu ainda, A gente precisa chegar com a cadeira na porta do carro, abrir a porta do carro e transferir a pessoa com deficiência para o banco do carro. E aquele espaço de abrir a porta e deixar a cadeira, ele é extremamente necessário. Se eu não consigo abrir a porta, eu não tiro nem coloco a pessoa com deficiência. E o direito de ir e vir é seu, é meu e é da pessoa com deficiência também, né? Sem diferenças. Porque a gente não pode falar em diferenças, porque hoje em dia é crime, né? A Lei Brasileira de Inclusão, 2015, é crime falar, parar na vaga ou tratar qualquer pessoa com deficiência como menor, como aquilo não é necessário porque ela não é a maioria, ela não precisa daquilo ou ela inexiste, né? E existe um trabalho muito grande a ser feito nesse sentido, né? Porque Goiânia tem esse problema. Em todos os lugares que você vai, você encontra essa dificuldade. Todos. É raro você achar um lugar que não tem uma pessoa que deixou um carro um minutinho, ou numa vaga de idoso, ou numa vaga de deficiente. Todos. E a luta, eu acredito que seja pela conscientização, né, Lu? A luta pela conscientização. Para que as pessoas comecem a entender, né? Então, vamos discutir calçada. Eu conversei com a Maria Esther. Um defeito nosso do município que a calçada seja obrigação do proprietário. Porque ele faz dela. Porque ele faz o que ele quiser. É. Tem uma série de regras, lógico. Existe um modelo de calçada pelo Código de Posturas, mas a prefeitura não consegue fiscalizar. Ela não tem pessoal suficiente para fiscalizar. E as pessoas não têm a conscientização de fazer essa calçada de uma forma que ela sirva a todos, inclusive o PCD. Então, ou seja, você se sente sempre numa luta, né? Sempre numa luta. A sensação, eu falo assim, que não é difícil ter um filho com deficiência. Não é um problema ter um filho com deficiência. Não é difícil levar o filho para terapia ou para a escola ou para que seja para uma cirurgia, para um tratamento. A gente faz isso com o maior prazer do mundo. É nosso filho, a gente ama mais que tudo e a gente vai fazer isso com todo. O difícil é lidar com a sociedade. O difícil é lidar com as pessoas. O difícil é realmente as barreiras atitudinais, as barreiras das pessoas, então, as atitudes das É isso pessoas. que eu queria falar. Barreiras atitudinais. Explica o que é isso. Atitude. Exatamente. É o que as pessoas fazem com o PCD. Com o PCD. Considerar sempre que a impressão é que o PCD está sempre ali, um passo a menos. Então, assim, não enxerga o PCD como uma pessoa como uma pessoa igual a você, que você vai discutir, que você vai conversar, que precisa de repente de uma adaptação. Que são o quê? A parte arquitetônica, né, de banheiro, de às vezes um atendimento preferencial numa fila, porque, né, tem questões às vezes que ele cansa mais, cansa mais, né? Tem a questão das deficiências neurológicas que realmente não consegue esperar ali, é muito difícil para a pessoa. Então você respeitando, tendo a atitude de entender o outro como igual, acaba as barreiras atitudinais, né? Que são as principais. E aí a gente vai desde o poder público lá de cima até a casa do vizinho. A casa do vizinho que não comporta um andador, né? Porque a Clara usa o andador. Usa o andador. Então, assim, a sua rotina, você já me falou, desculpa, algumas vezes, que chego na terapia, dentro de casa eu coloco o andador dentro do carro, a Clara no carro, o andador dentro do carro. Chego na terapia, desço o andador, desço a Clara.
sai da terapia, volta, Clara, pro carro, volta andador. Você faz isso quantas vezes por dia? Em torno de 8, se eu não tiver que passar em algum supermercado, em alguma coisa no meio do 8 caminho. vezes por dia. Então, fisicamente, você já tá ali naquela batalha o dia inteiro. Aí você chega num lugar para uma terapia, você não tem onde parar o carro. Então, é uma luta além das que você já tem que ter, Além. né? E não há a conscientização. Então, o Setembro Verde também é para haver a conscientização. É para haver a conscientização, Né? Para que as de pessoas toda a sociedade. entendam, né? Que existem as pessoas com deficiência e que elas devem ser respeitadas de igual forma. De igual forma, como cidadão. É Como um cidadão. cidadão como qualquer outro e tem que respeitar os direitos e as adaptações que são inerentes à condição dela. Primeiro, a pessoa tem que entender que deficiência não é uma doença. Deficiência é uma condição humana que qualquer sujeito, qualquer Está pessoa sujeita. está ali. Pode acontecer alguma coisa e ficar com deficiência, com alguma sequela com deficiência. Inclusive na fase adulta, né? Qualquer época da vida. Então, essas barreiras atitudinais, elas precisam, a gente precisa demonstrar que isso para a sociedade, que isso não tem como existir nos dias de hoje, sabe assim? Quando a gente fala, quando eu chego para coisa básica, para estacionar um carro e não consigo descer, aí já me dá vontade de sentar e chorar. Sinceramente, a vontade é sentar e chorar e falar, não. Pois é, e no Jaó, a maioria dos mercados tem a vaga do deficiente, Tem, né? mas a maioria não são respeitadas. Então, gente, agora, nesse momento, de acordo com a fala da Luciana, nós vamos fazer um apelo para vocês, moradores e comerciantes. Primeiro, os comerciantes que ainda não têm essa vaga, que a façam. Que entendam que o PCD também é um cliente, assim como qualquer outro, né? E segundo, morador, vamos lá. Eu sei que sua vida é corrida, que você passou o dia inteiro na luta, A de todo mundo é. né? Mas quando você chega lá, você imagina que a Luciana já tirou e colocou o andador e a Clara, que tem 11 anos no carro, 8 vezes naquele dia. Ela já está no final do dia, cansada. E ela chega na porta do mercadinho e não tem o lugar para ela estacionar. Não porque outro PCD está usando, Não. mas porque você chegou lá e falou assim, é um minutinho. E aí, o que ela falou pra gente aqui agora? Que ela chega da vontade de chorar. E eu entendo essa angústia, essa frustração, porque é muito cansativo. Então, nós vamos fazer um apelo agora, uma campanha para vocês, moradores e comerciantes do setor Jaó. Quando você for estacionar, vamos pensar no próximo. Vamos ter um pouquinho de empatia, se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar da Luciana, da Clara. A Luciana tem uma filha pequena, além da Clara, de 4 anos, que requer tanta atenção e cuidado quanto, né? Então, gente, vamos ter mais cuidado, vamos pensar mais antes de estacionar, um minutinho que seja, porque a gente tem famílias que moram dentro do Jaó, que dependem dessa vaga que você está usando para um minutinho só e atrapalhando, né, a vida de pessoas que precisam dela. Né, Lu? Também vai ser um minutinho, né? Mas a vaga tá lá pro direito de ir e vir. Não, e é direito, não tem discussão. A vaga está lá para o PCD, ele tem a prioridade. Se não tiver um PCD dentro do supermercado, dentro da farmácia, que a vaga esteja vazia. Que ela esteja... Gente, mas não tem ninguém esse horário do PCD, você não sabe se vai chegar. Né? Nós temos inúmeros moradores que são pessoas com deficiência dentro do bairro. Inúmeros. E aí a pessoa se acha, né, no direito de parar na vaga de um PCD, porque naquele momento não vai ter, como é que você sabe? Você não vai adivinhar, né? Então, gente, conscientização, vamos trabalhar esse mês do Setembro Verde, vamos trabalhar essa conscientização dentro do Jaó. E a gente conta com cada um de vocês para isso, para não ter uma situação dessa, né, Lu, de chegar e ter vontade de chorar. E você já pensou o quanto é difícil explicar isso para Clara, por exemplo, uma criança? Olha, minha filha, não tem como descer. Infelizmente, nós vamos ter que vir outro horário. Infelizmente, eu não tenho coragem de deixá-la sozinha no carro. E aí eu fico esperando na porta, me atrasando minha filha e tendo que explicar a ela que ali não tem como ela descer, que todo mundo pode descer, sair, entrar e ela não. Não, e as pessoas acham que tem quem olha, né, Lu? Você falou uma coisa interessante. Elas estão com você dentro do carro,
Tá todo mundo da sua família trabalhando, você às vezes não tem uma pessoa que te ajuda em casa e você tem que ir no mercado com elas, e quem vai ficar com elas? Ou dentro de casa ou no carro. Não tem ninguém, então você tem que levar. Você não tem opção. É difícil explicar para uma pessoa com deficiência que ali ela não vai. Principalmente uma criança. Não, ali não te cabe, porque ali não deixam você descer. Ali não te cabe. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ali não te cabe. Agora você pensa uma criança crescer com isso. Isso acaba com o psicológico e emocional dela. Porque ela fica sempre... Aqui, será que eu posso estar? Será que eu tenho o direito de estar aqui? Né? Então, os questionamentos que você sabe que a Clara faz. Como é que eu vou em tal lugar? Como é que eu vou? Eu não sei se lá vai ter banheiro. Eu não sei se lá vai ser assim. É o tempo todo cria um medo. Um medo. Por barreiras, muitas das vezes, atitudinais. São as barreiras das pessoas. Que as pessoas criam. É muito sério isso. Muito sério. E é por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. De forma aberta, de forma clara, né? De forma rasgada, para que as pessoas entendam que existe um outro ser humano, existe uma família sofrendo. É mesmo que você pensar assim, por que eu estacionei na vaga de um PCD? Olha a cadeia de sofrimento que você causou. Exatamente. Entende? Exatamente. Não é só um minutinho. É você ter que explicar para sua filha que aquele lugar não cabe ela. E não cabe, não é porque o comerciante, que é proprietário, não fez uma vaga para ele até fez. Mas não cabe ela porque o ser humano não entende essa cadeia de sofrimento. Você explicar para uma criança de 11 anos, olha, aqui nós não vamos, porque nunca tem como você descer. Aqui não te cabe. Isso é muito forte. É muito forte. Sabe, isso é muito doído. E funciona assim lá em casa. Funciona Clara, assim. você fica em casa, eu tenho que ir lá, porque deixo ela às vezes, porque não tem como. Como é que vai levar? Chega lá, não tem vaga, não tem como descer, não tem como parar. A vaga tem, mas não tem como parar. É complicado. E você explicar isso para a pessoa, igual eu falo, não é difícil ter uma pessoa com deficiência em casa. Não, isso para uma mãe, gente, a mãe faz o que precisa, né? Enfrenta o mundo e das mais felizes. Seu filho ali, ainda mais no caso da paralisia cerebral. A gente vem de uma deficiência que ela é visível, né? Mas a gente vem de toda uma dificuldade, que é uma gama de coisas que passa por cirurgias. A Clara já passou por 2 cirurgias grandes, UTIs, né? Entubada. Mas a gente tem uma gratidão pela vida imensa. Eu tenho uma gratidão pela vida da minha filha imensa e eu faço o possível. Agora vai lidar no dia a dia. Difícil não é ter o filho com deficiência, é difícil é tolerar a sociedade que não entende. Na verdade, o difícil é o mundo estar preparado para todas as coisas, como a deficiência, como o homossexualismo, o racismo, né? Então, assim, as pessoas, elas viveriam muito bem se não fossem esses entraves causados pela própria sociedade. E eu acho que está passando a hora, eu falei isso muito para Maria Esther, está passando a hora da gente evoluir e de chegar num ponto em que isso não seja nem debate mais. Né? Eu estava falando para ela que a questão do meio ambiente, ela tem que evoluir de tal forma que a gente não tem que ficar debatendo, vamos priorizar água, vamos priorizar rio. Eu não tenho que estar aqui com você mais, Lu, né, em pleno século XXI, tratando de conscientização, de não estacionar carro em vaga de PCD. Isso devia ser uma coisa já pacificada, mas não é. Não é. Aí a gente tem que ficar lutando constantemente, falando e debatendo para que as pessoas se conscientizem. Você quer saber uma coisa que a Clara fica muito nervosa? A gente vai num restaurante almoçar, tem o banheiro para pessoa com deficiência, e muitas das vezes as pessoas usam lá para fazer outras coisas que não ir ao banheiro. Pessoas que não precisam. Aí ficam 2 horas, o PC dele não consegue ficar esperando muito para utilizar o banheiro, entendeu? Muitas das vezes, né? Lógico que tem casos que consegue. E assim, então vai da consciência, sabe? É uma coisa que a gente fica discutindo. Eu falo que assim, né? A inclusão, ela é um caminho sem volta. Já está. Então é muito mais fácil a sociedade entender os direitos dessa pessoa com deficiência, que na verdade os direitos eles existem porque essas pessoas precisam de adaptações e é só adaptar.
É só adaptar e entender que precisa dessa adaptação. E tratar a pessoa como deficiência com igualdade, né? É aquela figurinha no direito constitucional que a gente aprende, da né? Equidade, da equidade, que é o... desiguais desigualmente, né? Tratar os desiguais desigualmente. Isso, entendeu? Na hora que entender aquele desenho que o menino tá, né, um tá na caixa e o outro tá com o pezinho no chão. Pra assistir e o outro a mesma coisa, a hora que entender aquilo ali e exercer, né? Fazer o exercício diário daquilo ali em sociedade, aí a gente não vai precisar ficar discutindo, porque aí vai... As próprias políticas públicas, elas já vão acontecer para que a sociedade funcione dessa maneira. E aí, eu queria só frisar essa questão do banheiro do PCD, porque eu já fiz isso. Eu vou confessar. Eu já usei banheiro PCD. Por quê? Porque o banheiro PCD ele é mais limpo. Não, tá? Quando não bota o trocador de fraldas dentro do banheiro PCD, porque tem mais espaço. E a mãezinha tá lá trocando a fralda e a criança PCD, o adulto PCD quer fazer xixi, não pode. E demora, né? Demora a trocar uma fralda, demora. Até que ser limpa, até que ser... Né? Então, primeiro, não coloquem comerciantes, trocador de fralda dentro da unidade de banheiro do PCD. Porque uma mãe com uma criança de colo não consegue coexistir com uma pessoa com PCD com vontade de ir no banheiro. Pronto. Segundo, a gente não deve usar o banheiro PCD. E eu fui aprender isso com você. Porque é o mesmo pensamento do estacionamento, tá vendo? Que a gente erra o tempo todo, mas isso é uma questão de estudo, de aprendizado. Eu fui aprender isso com você. Por que eu não posso usar o banheiro PCD se não tem ninguém usando e ele é mais limpo? Porque se eu tô ali e chega uma pessoa para usar, às vezes a pessoa não dá conta de esperar. Não dá conta. Né? Ela não dá conta de segurar coisas que, às vezes, uma pessoa que não é PCD, às vezes consegue segurar um pouquinho, às vezes o PCD não dá conta. E tem a questão da limpeza do banheiro. O PCD ele precisa realmente sentar. Num banheiro limpo, higienizado, e a gente vai lá e suja o banheiro dele. Exatamente. Então, gente, mais um tópico para conscientização, tá? Banheiro PCD não é pra gente entrar e usar só porque não tem ninguém e é mais limpo. Deixa o banheiro PCD sem uso, para que quando ele precisar ser utilizado, ele seja por quem de direito. É difícil? Olha, já aprendi muita coisa aqui hoje, já aprendi um monte de coisa, estamos evoluindo. Para continuar aprendendo, Lu, fala sobre capacitismo. O que é o capacitismo? Capacitismo está na Lei Brasileira de Inclusão, né? É a discriminação da pessoa com deficiência. O capacitismo é crime, discriminar a pessoa com deficiência, né? Ter o preconceito contra a pessoa com deficiência é crime. E aí, quais são os tipos, né? Que a gente vou tentar lembrar aqui de exemplos para ficar mais fácil o entendimento, né? Por exemplo, negar matrícula de uma criança com deficiência numa escola regular. Isso é crime. A estacionar na vaga da pessoa com deficiência, colocar a pessoa com deficiência como menor, uma qualificação menor do que uma pessoa que não tem deficiência, sem deficiência. Então, eu julgar essa pessoa, né, discriminando, fazendo bullying com ela, considerando ela menor que o outro porque o outro não tem deficiência. Não, é como a gente falou aqui, né? Ela é um cidadão igual. E ela tem igual e tem todos os direitos. A piada. Fazer piada também. Fazer piada também Fazer bullying. É um famoso aí que está respondendo um processo grande, né? Por causa desses comediantes, né? Ele está respondendo por piada com pessoa com deficiência. Porque se a gente parar para fazer uma análise do histórico dos comediantes no Brasil e no mundo, eles sempre se utilizaram das vulnerabilidades para fazer graça, né? Exatamente. É a mulher, o preto e a preta, é o gordo, é o deficiente. Né, a pessoa com deficiência. Não é deficiente, é a pessoa com deficiência. O termo tá errado, viu, gente? É pessoa com deficiência. Isso aí tudo a Lu me ensina. Ela é uma professora ambulante, mas nós vamos aprendendo. Não é deficiente, é pessoa com deficiência. Mas o deficiente, ele é até aceito. A pessoa, eles falam porque a pessoa vem primeiro. O que não é muito aceito é a questão de falar que a deficiência é uma doença. É doentinho. Isso também é capacitismo, né? Porque é doentinho. Não é doentinho, ele tem uma condição humana, como qualquer pessoa pode ter uma condição humana. A Clara
tem uma raiva de doentinha. Nossa, ela é doentinha, né? Não. Ela fala, minha saúde está ótima. E é mesmo, né? A saúde dela tá melhor do que a minha, minha né? saúde Porque está ótima. Pode as taxas delas estão ok, as minhas estão todas alteradas. Então, em falando de saúde, a Clara tá muito bem de saúde. Mas isso é um hábito errado, né? Que as pessoas... especial, é uma criança especial. Essa eu aprendi no ativismo, né, da gente nessa luta e trabalhando com associação. Um ativista chegou para mim e falou assim, qual é a sua filha? Bem no inicinho, né, ali no começo, qual é a sua filha? Acho que a Cora era bebê, mamava ainda, né, e qual é a sua filha especial? E eu falei, não, é a Clara. Aí ele me respondeu, não, especial são as duas. Você tem uma criança com deficiência e outra criança sem deficiência, mas especiais são as duas filhas. Então, especial por quê? E o portador, né? Portador de deficiência, portador de necessidades especiais. A gente não porta deficiência igual a gente porta o documento, né? Você é. Você é uma pessoa com deficiência. Né? Não porta deficiência, que até porque não tem como tirar, né, entregar, né? E a questão da piada é justamente isso. A gente fala quando a gente não faz piada com a condição humana, né? Nenhuma dessas que eu citei é para ser feita piada. Nenhuma. Só que é muito comum, é um hábito que virou, né, há muitos anos e agora a gente está tendo que ensinar para a sociedade que isso não tem graça. Condição humana não é a condição humana, não se faz piada disso. Não se faz piada. Você faz piada daquilo que a pessoa pode mudar, né? Não, e até o que a pessoa pode mudar, vamos falar de gordofobia, o corpo é seu. É seu. Eu não tenho que chegar para você, isso eu aprendi, gente, eu aprendo muito essas coisas, eu fico assim, encantada. Eu não tenho que chegar para uma pessoa e falar nada sobre o corpo dela. Não, jamais. Entendeu? Nada. Nossa, você está magra. Nossa, você engordou. Nossa, você... Entendeu? Mas o mudar que eu falo, assim, é a barriguilha aberta, é o dente sujo, né? O feijão no dente. Isso é uma coisa que você altera facilmente, né? Isso você pode falar de uma barriguilha aberta até para ajudar, né? Ó, colega, a barriguilha tá aberta. Mas você pode fazer piada disso, mas agora assim, usar a condição humana e aí a parte do ser o corpo gordo e tudo, isso é a condição humana. Condição humana. Você brincar com a condição humana não tem graça. Não tem graça. E é isso que a gente tem que aprender. E é sobre isso. E o capacitismo é crime, né? É crime. Capacitismo é crime. Punido com detenção. Punido com detenção. E hoje a gente tem aqui em Goiânia, né, a Delegacia da Pessoa com Deficiência, que aí pode ir direto lá, fazer a denúncia lá, e aí as providências, né, da parte da investigação serão tomadas por lá. Hoje a gente já tem essa delegacia própria para pessoa com deficiência. Então, gente, vamos ficar espertos, porque capacitismo é crime, punido com detenção, viu? Não há que se fazer piada, e nem a criança fazer piada. Aí nós vamos falar do bullying. É. Do bullying, que é terrível, né, Lu? O bullying, gente, o bullying mata. Vamos começar por aí. O bullying mata. Então, é uma conscientização que a gente tem que passar para os nossos filhos, para que eles levem isso aonde eles forem. O bullying mata. Assim como o hater mata. A gente teve uma influencer hoje que faleceu devido a ataques haters. Ela não é de Goiânia, mas ela fazia um programa e ela perdeu 35 quilos só com boa alimentação, exercício físico. Ela falava sobre isso. E um grupo de haters começaram a atacar ela, levando ela à morte. Então, assim, bullying mata. O hater da internet mata. Até quando a gente vai viver com isso? Como é que é para a Clara essa questão do bullying? Para a Clara já foi mais difícil. Hoje, graças a Deus, assim, eu consigo ainda muito, né, conversar com a Clara sobre as formas de lidar com isso. Essa é uma conversa que a gente tem muito aberta. E a Clara, na escola, a escola tem um trabalho de inclusão
Então, assim, ela é muito bem tratada pelos colegas, participa de tudo, sai, vai em aniversário. Hoje em dia, graças a Deus, a Clara não... E quando ela sofre, ela sabe responder também, sem precisar que eu entre, que eu resolva alguma coisa. Mas já aconteceu em parquinhos, quando ela é melhor, por exemplo, em pula-pula de parquinho, de festa, ela pula ajoelhada, né? Porque ela não fica em pé. E de falar, nossa, aquela machucada, eu não entro no pula-pula pra ficar junto de uma machucada, aquela menina estranha, olha o jeito que ela... Então isso tudo já aconteceu e ela já chorou muito. Mãe, fala que eu não sou estranha, fala que eu não sou esquisita. Então isso é uma coisa, é outra coisa que eu falo, são as barreiras atitudinais, que uma pessoa com deficiência não tinha necessidade, principalmente uma criança. De passar por isso. De passar por isso. Uma criança é vulnerável, uma criança com deficiência, ela é hiper vulnerável. Né? Então, assim, ela não tem menor necessidade de passar por isso e muitas das vezes as pessoas fazem isso e não percebem o quanto machucam, o quanto dói. Hoje essa questão com a Clara na parte de sociedade, assim, tirando fora a escola, a gente trabalha muito com ela, ela sabe responder à altura, sabe falar que é crime, que o que está fazendo, e não importa se é criança, ela fala para os pais, ela sabe lidar com a situação, a gente ensinou ela a lidar com a situação. Mas dentro da escola, graças a Deus, a escola onde ela está faz um trabalho muito bom em relação a isso. E a Clara é muito bem inteirada lá com os amigos dela, eu já notei. a turminha. Ela participa de pijamola, né? É bonitinha o negócio demais. dela lá, vai em festa. Esses dias eu levei ela e um amigo no shopping pra assistir cinema, ela passeia, vai lanchar. Então, assim, graças a Deus, dentro da escola... Uma vida normal, né, Lu? É porque é o que todo mundo tem que ter. É isso aí. É ter os amigos na escola, participar de um pijamole, com um amigo no cinema. É isso, gente. É sobre ser igual, né? E não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma, né? Inclusive, eu queria fazer um elogio à Albertina do CIEM, que eu sei que a Clara estuda no CIEM. E eu escuto muitos elogios seus e de outras mães, né? Que tem filhos lá, filhos típicos e atípicos. A escola é boa para todos. Mas, assim, eu fico encantada com o trabalho do CIEM. E eu acho que é um privilégio para nós que moramos no Jaó ter uma escola tão inclusiva que o CIEM devia ser padrão do mundo. Entendeu? A gente não tinha que ter uma escola diferente do CIEM. A gente tinha que ser todas as escolas assim, que recebem, que adaptam-se e que tratam com essa normalidade do dia a dia, né? Essa parte social do CIEM, ela é tão bem trabalhada que teve uma vez que eu pensei em matricular a Clara em outra escola e aí me perguntaram, mas como fazem com a educação física? Como fazem na hora da apresentação escolar? Como é que nós vamos fazer com ela? Aí pensei, falei, gente, no CIEM nunca me perguntaram. Eles te davam a solução, já vinha com a solução pronta, né? Como outra criança que participa dos jogos, participam do... Então lá eles fazem vôlei sentado, eles fazem psicomotricidade, tem um monte de atividade, as apresentações de final de ano, de quadrilha, né, Dia dos Pais, essas apresentações que tem são todas voltadas. Então, assim, se faz um passeio ciclístico, ela coloca triciclo para as famílias alugarem, né, para colocar a criança com deficiência. Então, assim, a gente nem, como se diz, a gente nem sabe nem percebe como deveria ser. Porque esse negócio de ficar lutando. Isso é exaustivo. Acaba com a saúde mental da mãe. E aí, antes de entrar nesse tópico, eu queria entrar no outro tema complicado, delicado, que às vezes é tão exaustivo, porque não é toda mãe também que tem condição de matricular o filho numa escola particular. E às vezes essa luta dela, né, numa escola pública é tão exaustiva que ela prefere não matricular o filho numa escola regular e colocar ele numa instituição como a PAI. Esse assunto. Mas aí eu queria que você nem precisa entrar na questão da PAI. Entra pra mim nessa questão das mãezinhas que optam por não colocar o filho para estudar. Como é que você enxerga isso como presidente da associação? Eu vou falar assim primeiro, né? A gente tem as centros especializados, eles, tanto a PAI, essas lojas, tem vários centros especializados, eles têm a parte da escola, que seriam as escolas especializadas, e a parte do tratamento.
A parte que são as terapias. As terapias, isso, né? Fono, fisioterapia, terapia ocupacional. A parte dos tratamentos, né, é um serviço prestado maravilhoso. Quanto aos centros especializados, os centros escolares especializados, que é a escola especializada, né, que a gente chama de escola especializada, é uma decisão, hoje, né, o que a lei fala que é uma decisão da mãe. Ela pode colocar na escola especializada como na escola regular. Né? Eu entendo as mães de colocarem essas crianças, nessa mãe que está vulnerável financeiramente, porque a inclusão escolar, ela é uma luta. E muitas das vezes essa mãe não consegue enfrentar. Porque ela já enfrenta o ônibus, que o elevador do ônibus pro cadeirante não funciona. Ela já enfrenta, né, sair no supermercado, ela já enfrenta comida, aquele básico que ela não tem, né? Pagar o aluguel, comida. E aí, como que ela ainda vai enfrentar uma escola, seja municipal, estadual, né, uma escola pública, como que ela vai enfrentar? Ela não tem forças. Ela também precisa trabalhar para botar comida em casa, para pagar o básico, né? Então, ela vai para o centro especializado que tem realmente esse papel, né, de escola, mas que eu, Luciana, é uma opinião minha, não acho que é uma, assim, se tiver condições, é melhor a criança, para o desenvolvimento dessa criança, é melhor ela na escola regular de ensino. Regular. Por isso que é tão importante políticas públicas, para que a gente não tenha que ficar o tempo todo lutando sobre o tema. E igual você falou, a Clara no CIEM é uma coisa natural. Eu nunca percebi como luta. É uma coisa natural. Ela tem as programações dela, que são destinadas a ela, e pronto, e tá tudo bem. Então, o fato de ter que ser luta o tempo todo é muito cansativo mentalmente. E aí a gente entra num outro tema, que são as mãezinhas, mães de PCD. Como é que anda nesse setembro amarelo a saúde mental dessas mães, Lu? Essa é uma programação que eu quero fazer para a associação, para ajudar essas mães de PCD. É muito difícil quando você tem um diagnóstico de um filho. Muito difícil. Extremamente difícil, porque esse diagnóstico, ele vem junto com um turbilhão de coisas que você não imagina que vai passar, né? A partir dali, você vai ter que procurar um neurologista, que normalmente você nunca foi, um neuropediatra. A partir dali, você vai ter que procurar um fisiatra, que você não sabe nem como é que funciona. Aí começam as terapias, o que seu filho vai precisar, né? As avaliações multidisciplinares, e aí começa assim, né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que deixar meu trabalho, alguém precisa levar essa criança, alguém precisa mais que levar e buscar, é acompanhar essa criança. Porque essa criança precisa, o olhar da família no desenvolvimento da criança, ele é importantíssimo, não adianta delegar essa função. Tem que ter o olhar da família pro desenvolvimento, senão não desenvolve aquilo que poderia desenvolver. Simplesmente entregar. Então, assim, a família precisa estar presente, precisa estar buscando, né, dialogando com os terapeutas, buscando, né, os objetivos. E aí agora você imagina a sua cabeça que de repente você trabalhava, se planejou ou não planejou, mas para ter um filho e pensando que tudo iria seguir nos conformes, né? Aí vem esse filho que necessita desse monte de coisa. Aí você tem que mudar a sua vida inteira. Você lidar, muitas pessoas chamam de luto. Eu não sei se é um luto, mas até porque eu não tive um luto e falei, hoje eu me desconectei desse luto. Não, eu tive ondas, né? Tinha momentos que eu tava muito embaixo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser a vida da Clara? O que eu vou fazer se eu morrer, né? O medo que a gente tem, se eu morrer, como é que vai ser? E tinha outros momentos que eu tava mais de repente, então eu não consigo falar, foi um luto que passou. Hoje eu não tenho esses momentos mais de me preocupar com o que vai ser. Eu não tenho, graças a Deus. A Clara está se tornando cada dia mais independente e a gente já tem, a minha cabeça já visualiza métodos e a forma que nós vamos fazer para a vida adulta dela. Então eu já não tenho. Então hoje, se for luto, que eu não sei como chamo, a minha cabeça já passou por isso. Mas as mães que estão nesse processo, é um processo extremamente difícil, desgastante. Essas mães muitas vezes querem morrer, elas não sabem. Esses dias eu ouvi na porta de uma terapia e a mãe falou,
a minha vontade é matar ele, dar um tiro nele, depois dar em mim. Eu quase caí pra trás. Eu fiquei eu falei... Choque, né? Você fica em choque. Até que eu falei, você precisa procurar um psiquiatra urgente pra fazer uma psicoterapia, alguma coisa que... Mas, assim, pra você ver o estado da saúde mental dessa mãezinha. Ela não tá nada bem? Não tá. E quem ajuda ela? Ela tem rede de apoio? Não tem. Normalmente ela é mãe solo. Ela é mãe solo. Porque a grande maioria dos pais abandonam as mães quando descobrem que o filho é PCD. A maioria abandona, então a gente tem casos de mãe solo aí para contar em números. Ela tem que deixar uma parte da vida dela, sim, para acompanhar o tratamento desse filho. Ela às vezes não consegue ter renda suficiente. Não consegue. E ela depende muito do serviço público. Muito, a grande maioria depende muito do serviço público. Então, assim, vai virando uma bola de neve na cabeça dessa mãe que quer explodir. Lu, se a gente tivesse uma estrutura pública que desse apoio, que fosse uma rede de apoio para essa mãezinha, muito dessa sobrecarga mental seria retirada, né? Muito seria. E você sabe que antes, no CRER, a gente tinha, né? Eu mesma, a Clara foi paciente CRER até os 4 anos de idade dela, e eu mesma tinha toda uma rede de apoio tinha a própria lá dentro. Psicóloga da terapia para a família. Hoje não tem mais nada. Que não tem nem para criança. Porque eu lembro que o CRER era referência hoje nacional, acabou, realmente né? não tem. E você tá numa luta sobre isso aí que eu tô sabendo. Conta pra gente. A gente tá tentando que haja as melhorias que o CRER precisa, porque o CRER realmente alta em cima de alta, né? As crianças suspende uma época ecoterapia, outra época volta, retira, demite um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, essas crianças ficam sem tratamento. Existe questão de vínculo terapêutico do paciente com o terapeuta, né? Que, principalmente quando se fala de criança, que se perde nisso, até que se contrata outro, essa criança fica em alta, quer dizer, fica sem terapia, sem tratamento. Então, assim, está no CRER, está tendo um descaso total. E aí a gente está lá brigando também para que essas mães sejam atendidas, vejam seus filhos realmente evoluir com que, né? Como o poder público precisa. Precisa, porque não é toda mãe que tem condição de ter essa rede de apoio e pagar, às vezes, por essa rede de apoio. E como né? você acha que fica a cabeça de uma mãe dessa? Não tem. A gente não tem estrutura. A verdade é isso, você está tão sobrecarregada de problema. A própria sobrevivência é um problema tão grande, né? Que ela não tem nem com quem deixar para se divertir. Hoje eu vou descansar, não tem descanso. Não tem. É um trabalho contínuo, porque é a questão da rede de apoio. Isso é muito importante. Ter uma família que fala, olha, hoje você vai sair como casal, ou hoje eu vou ficar com ela para você dormir, né? Não tem. E aí entra o financeiro, entra o social, entra envolve tudo isso na saúde mental. Quer dizer, a mãe é super sobrecarregada e ela vai enlouquecendo e adoecendo aos poucos. Essa semana passada, uma clínica esqueceu de avisar que não ia atender a criança naquela semana e a mãe quebrou a clínica. Chegou num ponto... Qual que é a reportagem? Mãe, é absurdo uma mãe fazer isso, é uma falta de empatia para com a clínica. Peraí, já parou pra pensar o que essa mãe sofre para chegar nessa clínica? Exatamente. O que ela teve que fazer? Qual ônibus que ela teve que pegar? Qual carro? Às vezes ela vai de carro, mas não tem gasolina. E vem do interior. Às vezes arruma gasolina emprestada, às vezes arruma carona. Então, não tô falando que não pode acontecer, de desmarcar uma consulta e tudo. Isso acontece. Isso faz parte de uma rotina caótica que a gente vive. O que eu quero dizer mas a saúde. Aonde saúde está, mental da mãe. É um trabalho que eu pretendo fazer na associação, um trabalho sério que eu pretendo fazer, é de dar um apoio psicológico, né? A gente trabalhar de alguma forma para essas famílias, para essas mães. Porque eu ainda falo que na paralisia cerebral, a gente ainda tem a questão da gratidão, né? Porque todas nós passamos por um momento
em que a vida do nosso filho Está ficou em jogo. É. Entendeu? Ficou instável. Todas nós passamos por isso. Uhum. E por esses momentos, por ter a vida dos nossos filhos aqui, nós somos extremamente gratos. Gratas. Então, mas também a gente vive numa onda, né? Uhum. Ora é gratidão, ora é desespero. Desespero, né? desespero. Então, mas tem deficiências que nem isso tem, né? Vem a deficiência como uma bomba na cabeça da mãe, e a mãe tem que lidar com isso. Eu falo que se eu fosse hoje, né, nesses anos da Clara, dar um conselho, eu falaria assim: coloque na sua cabeça de alguma forma que seu filho não tem que entrar na caixinha da normalidade. Ele tem uma deficiência, a gente tem que fazer. Quando eu falo de tudo, falo isso, as pessoas falam, mas e o tratamento? Não, tem que fazer o tratamento, tem que reabilitar. Mas é para ter uma autonomia de vida, uma independência, uma autonomia da vida. Mas querer colocar o tempo inteiro o seu filho, né, aquela luta para que ele chegue lá, às vezes ele não vai chegar lá. Então, você tem que adaptar. Quem tem deficiência, é o que eu falo, né? Vive muito de adaptação. Então, você tem que adaptar o ambiente, as pessoas precisam adaptar, a sociedade em si, adaptar a postura dela diante da pessoa com deficiência. E se isso tudo acontece, é uma vida muito mais tranquila. Mas não pode querer enfiar o filho, tem que enxergar o seu filho, principalmente nas deficiências invisíveis, enxergar o seu filho como uma pessoa com deficiência que vai precisar, sim, de certas adaptações, vai precisar de certas terapias, de certos tratamentos, mas que ele vai evoluir de acordo com o que Deus permitir, com o que for, e ter uma aceitação disso, porque senão você enlouquece. As barreiras da vida, da sociedade, já são muito grandes. Se você tem que lutar com isso e ainda lutar com as questões internas da sua cabeça, de que por que Deus me mandou um filho assim, por que eu tenho esse filho, por que a vida é assim, por que a vida do meu filho... Aí pira, você não dá conta. aí pira mesmo. E torcer também, Lu, e de certa forma, você como presidente da PC+, trabalha muito para isso, né? E torcer para que a gente tenha uma sociedade conscientizada, que trate bem, que não faça capacitismo, né? Que não estacione na vaga da pessoa com deficiência, que não use o banheiro. Se você conseguir isso, você pode ter certeza que mais da metade dos problemas dessa família você já adiantou. Exatamente. Então, se a pessoa perguntar assim, como eu posso ajudar uma família que tem uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, seja um cidadão exemplar, né? E às vezes a pessoa não sabe ser um cidadão exemplar, mas hoje você ensinou tanta coisa aqui. Se você conhece, ofereça ajuda. Se você não tem ninguém por perto, né, com deficiência, que você não conhece, pelo menos respeite os direitos dessas pessoas. Respeite os direitos. É o mínimo. E você vai estar transformando a vida de uma família numa vida mais fácil. Porque se a mãe não tem que lidar com o problema da vaga, é um problema a menos no dia do dia dela. Se ela não tem que lidar com o problema do bullying na escola, é um problema a menos no dia dela. Né? Então você vai eliminando problemas para ela ter uma qualidade de vida melhor. Né? E a sociedade, assim, precisa olhar para isso, sabe? Não tem, é sem volta. É sem volta. Esse caminho é sem volta. Então que a gente saiba que o Setembro Verde, né, é um mês para a gente estar pensando nas nossas atitudes também. Exatamente. Em como a gente encara a pessoa com deficiência e que a gente tem que aprender a tratar eles como pessoas iguais a nós, mesmos direitos, né? Às vezes ele tem um direito de uma vaga, mas eles são pessoas como nós somos. E isso tá tudo bem, vamos seguir adiante. E se você conhece alguém que não faz isso, bate um papo, né, Lu? Conversa de boa, fala, explica. Você sabia que eu vi a presidente da PC no podcast lá do Jaó e ela estava falando sobre isso, que falar isso e isso ofende, que falar isso e isso, né, cria às vezes um trauma irreversível numa criança PCD. Então, né, vamos ser mais amorosos. E se né? você tem filho e viu uma criança com deficiência, seja no shopping, seja na rua, seja no supermercado, e sua criança
ficou lá interessada, o que é essa cadeira, né? Conversa. Vai lá e conversa. Conversa com ela, né? Não puxa o braço do seu filho pra fingir que não viu, não. Conversa, pergunta, conversa com a mãe, se ela for não verbal, se a criança for verbal, conversa com ela. Com certeza ela vai saber explicar o que ela tem, o que é, por que ela usa aquela cadeira, ou aquele andador, aquele aparelho. Conversa, não corra, não. Porque a maioria corre. Puxa o braço do menino, da menina, né? E ó, pra fingir pro filho que não viu. Não faça isso. Porque é mais fácil você fingir que não viu do que explicar e conversar e conscientizar. Essa conscientização, tem muita gente que não quer passar por ela, né? Mas ela é extremamente necessária. É sem volta. É sem volta. Então, Lu, a minha torcida, né, é para que nós tenhamos um Jaó inclusivo, uma Goiânia, inclusive, eu já te falei isso uma vez, eu vou te falar de novo, existe uma dívida histórica com os PCDs. Porque hoje nós temos essa consciência de que o PCD ele tem que ter um banheiro, ele tem que ter uma rua para andar, ele tem que ter uma vaga de estacionamento, ele não pode ser xingado, não pode fazer piada, não pode fazer... Agora imagina o que os PCDs ao longo dos milhares de anos para trás não passaram. Então, assim, eu vejo como uma dívida histórica que o poder público também tem. Tem, é o que mais tem, né? E a gente fala muito sobre isso quando a gente fala do envolvimento político nessa luta. Ele não está fazendo isso porque ele é bonitão, porque ele é bacana, ou não. Porque ele achou a causa linda. Não, é obrigação. É reparação histórica, sim, dessas pessoas que passaram a vida inteira sem ter condição, às vezes, de uma calçada. Quantos PCDs não foram criados, trancados dentro de casa? Trancados. Não tinha condição nenhuma de tirar eles dentro de casa. Trancados, a grande maioria trancados. Né? E até pouco tempo, a gente não está falando de um de tempo muito tempo, distante. Exatamente. Então, existe uma dívida, a sociedade tem que se conscientizar. E o meu desejo é que nós tenhamos um Jaó inclusivo, uma Goiânia inclusiva, um Goiás inclusivo, um Brasil, um mundo inclusivo. E que a Clara não tenha dificuldade nenhuma de ser o que ela quiser e quem ela quiser. Porque a Clara, a gente tem um potencial... Nós vamos trazer a Clara aqui um dia num podcast, não vamos? Ela falou, tia Adriana, eu quero um podcast só pra mim. Só pra ela. Então eu vou ter que trazer a Clara aqui pra fazer um podcast só pra ela. E que a Clara seja quem ela quiser. Né? E que não haja barreiras pra ela ser o maior potencial que ela pode ser. E que a sociedade seja sua parceira nisso. E que a comunidade Jaó seja sua parceira nisso. Né? É o que a gente espera, aguarda, né? E que quando a gente voltar, às vezes, no futuro distante a ter essa conversa, a gente possa falar assim, nossa, como evoluímos. Como mudamos, né? E como foi bom. E precisa, essa mudança não te afeta, não afeta a pessoa que é típica. Não. Não afeta não muda nada pra mim. Nada. Aliás, torna a minha vida mais fácil também. Se eu tenho uma calçada alinhada, pra mim, que sou típica, também é bom. Né? Se eu tenho um banheiro a mais pra ser usado, eu tenho o do PCD a mais e eu tenho o meu aqui, é um banheiro a mais. Por exemplo, uma rampa e uma escada. Uma rampa pra mim, não faz diferença. O que vai fazer a diferença na sua vida? Aliás, eu prefiro a rampa, porque meu joelho dói o tempo todo, então eu gosto muito de rampa. Assim, pra quê? Qual que é a dificuldade? Não te atrapalha. Né? Não me atrapalha, me beneficia muitas vezes. Então, que a gente tenha uma sociedade assim, Lu, essa é a minha torcida. E eu agradeço muitíssimo a sua participação, foi lindo. Eu quis chorar várias vezes, mas eu não chorei, ó, tô intacto. Mas assim, que Deus te abençoe. Amém. E te dê força. Amém. Sabe, que essa luta pra seja. Pra nós. Viu? E eu te vejo lá em cima. Eu já falei pra você, viu, gente? Foguete não dá ré. A Lu é um foguete. Nós vamos ver a Lu lá em cima ainda, viu? Lu, obrigada. Ó, e para você que estava nos assistindo, muito obrigada pela sua participação. Agradeço mais uma vez ao Estúdio Way, ao Igor Serra, ao Davi Serra e ao nosso patrocinador, que é o Dourado Gastrobar, todas as quartas-feiras, na feira da Praça Santa Cruz, no Parque Feira da Liberdade, na Praça Santa Cruz. Calma, gente, eu chego lá. E é uma feira maravilhosa. E lá tem essa carne serenada do Dourado Gastrobar, tem uma linguicinha de pernil, tem o cupinzinho, agora lançou um franguinho também, tudo regado a refrigerante, água com gás. Então vai lá na quarta-feira, a partir das 7 horas, que eles estarão esperando para te servir da melhor forma possível. Até semana que vem, um beijo no coração. Obrigada, gente. Obrigada.